Bom, olá, eu vou ler para vocês um discurso que eu proferi na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, por ocasião da entrega da medalha Manuel Beckmann, que eu recebi no mês atrasado. Senhor presidente, senhoras e senhores, deputados, membros da imprensa, internautas, amigos, convidados, utilizo na manhã de hoje este espaço para agradecer a honraria a mim concedida. Neste pequeno pronunciamento, não poderia deixar de agradecer ao jovem deputado Wellington do Curso pela proposição. Receber a mais elevada comenda do meu querido e estimado Estado, a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckmann, e no prédio que abriga esta Casa Legislativa, cujo nome também faz homenagem a este grande homem, que foi Manuel Beckmann, é, sem dúvida alguma, o momento mais marcante de toda a minha carreira de auditor. Senhoras e senhores, é verossímil que a corrupção é um problema crônico e que o seu surgimento está intimamente relacionado à criação das primeiras civilizações. Porém, é fato que esta prática foi intensificada após o surgimento do capitalismo, sistema econômico que proporciona maiores desigualdades e fortalece a ideia de quanto mais, melhor. No século XVI, as caravanas portuguesas desembarcavam em terras até então desconhecidas pelos europeus, mas muito bem habitadas por índios. De acordo com historiadores, a corrupção começa a datar quando os funcionários públicos da coroa portuguesa faziam vista grossa aos produtos naturais que eram comercializados de forma ilegal, como o pau-brasil. No período escravocrata brasileiro, que vai de 1530 a 1888, que perdurou mesmo após a proibição do comércio de negros pela Lei Eusébio de Queiroz, a entrada de africanos escravos continuou em vigor, acobertada por senhores de terras. Paradoxalmente, em 1888, com a abolição da escravatura, o comércio de escravos persistiu, através de subornos e propinas. Em suma, a corrupção esteve em nossa gênese a todo momento, da independência à instauração da República, passando pelo voto de Cabresto, pelo golpe de Getúlio Vargas e a instalação de sua ditadura. No Maranhão, a primeira referência ao tema corrupção foi proferida pelo padre Antônio Vieira em 1654, em seu célebre Sermão aos Peixes. Por meio de sátira, Vieira, em sua pregação, denunciou a disputa entre os colonizadores portugueses que estavam no Brasil e os moradores locais. O padre proferia o discurso fazendo comparações entre os vícios dos colonos com os tipos de peixes, como o polvo, o voador, o pegador e o roncador. O historiador Mário Meirelles, em 1970, deixou claro que no período colonial a vida no Maranhão era algo difícil, precário e miserável. As razões para isso eram muitas. Primeiro, era uma ambiência pontuada de lutas mesquinhas, com o predomínio da corrupção, do suborno e até do assassinato, comprometendo substancialmente a gestão promissora dos negócios públicos. Meirelles, em 1970, afirmou que uma das razões para a irrupção da revolta de Beckmann, em 1684, foi o fato de o governador do Maranhão à época, Francisco Sá de Menezes, ser um homem de índole reprovável, que agia sempre de maneira contrária aos interesses dos colonos, praticando suborno, enriquecimento ilícito, não cumprindo todas as atribuições devidas ou não as executando a contento. Havia roubo nos pesos e nas medidas, a venda de produtos de péssima qualidade, taxações abusivas e o não cumprimento das obrigações contratuais referentes ao fornecimento de escravos. Portanto, a corrupção teria sido uma das causas dessa revolta nativista, e Manuel Beckmann, um de seus grandes contestadores. Conforme relato do jornalista Ed Wilson, de 2014, em artigo intitulado Água na Política, de Ana Jansen a Ricardo Murat, a pré-história do abastecimento de água em São Luís é contada em fatos e lendas. Uma das mais conhecidas diz respeito à poderosa Ana Jansen, a rainha do Maranhão, detentora do monopólio de água no século XIX. Ana Jansen vendia água em carroças puxadas a burro, um lucrativo negócio tocado por um exército de escravos que transportavam o líquido pelas ruas de São Luís. Por volta de 1850, o governo da província autorizou a criação da Companhia de Águas do Rio Anil. Famosa pela perversidade contra os adversários, ela teria mandado colocar gatos mortos e apodrecidos nos depósitos da companhia, espalhando a notícia da contaminação na água do concorrente. Segundo Ed Wilson, a sabotagem funcionou e a empresa concorrente faliu. Sob as auspícias de tal episódio,
teria nascido doravante a concorrência desleal no Maranhão. A corrupção definida como meio de burlar os mecanismos de controle dentro da administração pública apresenta nuances que diferem muito das práticas adotadas pelo setor privado, como por exemplo, no caso retratado de Ana Jansen. As consequências dessas práticas é o alto custo social, pois na medida em que investimentos são inibidos, a capacidade de geração de receitas pelo Estado diminui, e do pouco arrecadado, o que não é mal investido sofre desvios na sua aplicação. Por conta dessa lógica perversa, o Maranhão possui o maior número de pessoas vivendo em situação de pobreza, segundo revela a síntese de indicadores sociais divulgada pelo IBGE. Os dados alarmantes sinalizam que cerca de 54,1% dos maranhenses vivem com menos de R$ 406 por mês, que é considerado o valor estipulado pela pesquisa. Ainda segundo o IBGE, mais de 81% dos maranhenses não possuem saneamento básico adequado e a média nacional